Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, peregrinos, celebramos a Eucaristia em ano jubilar. Uma palavra de saudação aos nossos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Vamos abrir o nosso coração à graça de Deus em comunhão com os nossos irmãos cardeais para que possam escutar a voz do Espírito para esta eleição do nosso Papa, que tenha um coração de pastor à imagem de Jesus. Vamos começar a nossa celebração por reconhecer humildemente que somos pecadores, acolhendo a graça e a ternura de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus, pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Deus eterno e omnipotente, desejo ardente do coração humano,
Olhai benignamente para o vosso povo peregrino neste ano de graça, para que, unindo-se a Cristo, rocha da salvação, possa alcançar alegremente a feliz esperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e dirige-te para o sul, pelo caminho deserto que vai de Jerusalém para Gaza. Filipe partiu e dirigiu-se para lá. Quando ia a caminho, encontrou-se com o eunuco etíopio, que era alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro. Tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e regressava ao seu país sentado no seu carro. A ler o livro do profeta Isaías, o Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esse carro. Filipe aproximou-se do carro e, ouvindo o etíope a ler o profeta Isaías, perguntou-lhe: entendes, porventura, o que estás a ler? Ele respondeu: como é que eu posso entender sem ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir para o carro e sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que ele ia ler era a seguinte: como o cordeiro levado ao matadouro, como a ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi humilhado e não se lhe fez justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a sua vida desapareceu da terra. Eunuco perguntou a Filipe: diz-me, por favor, de quem é que o profeta está a falar? De si próprio ou de outro? Então Filipe tomou a palavra e, a partir daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Ao passar por um lugar por onde havia água, o eunuco exclamou: ali está a água, que me impede de ser batizado. Mandou parar o carro, desceram ambos à água e Filipe batizou-o. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco deixou de o ver. Mas continuou o seu caminho cheio de alegria. Filipe encontrou-se em Azoto e foi anunciando a boa nova a todas as cidades por onde passava, até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor.
cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Povos da terra, bendizei o nosso Deus. Fazei ressoar os seus louvores. Foi Ele quem conservou a nossa vida e não deixou que os nossos pés vacilassem. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi. Vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. Meus lábios o invocaram e minha língua o louvou. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitá-lo-ei no último dia.
Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é aquele que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, dirijo uma palavra fraterna e cordial a quantos impossibilitados de participar presencialmente na Eucaristia nos acompanham pelos meios de comunicação social, nomeadamente os idosos e doentes que connosco celebram a Eucaristia. Uma saudação fraterna igualmente ao Centro Comunitário de Solidariedade e Integração da Diocese de Braga. Unimo-nos em igreja e rezamos pelos nossos irmãos cardeais em conclave que procuram escutar o Espírito Santo. Peçamos para eles a docilidade de coração e a fortaleza de espírito, para que deem à igreja um pastor segundo o coração de Jesus. Nesta Semana das Vocações, que a escuta aos sussurros do Espírito Santo sejam luz no nosso peregrinar de esperança. Irmãos e irmãs, o tempo pascal é solenemente marcado pela ação evangelizadora da Igreja nascente. Somos como que arrastados para a beleza, profundidade e intensidade com que nos são descritos os pormenores que conduzem os passos dos apóstolos. É surpreendente ver os atos, ou seja, a ação do Espírito Santo naqueles homens simples e as maravilhas que através deles são realizadas. Acompanhemos a palavra que a liturgia nos oferece neste dia. Após o martírio de Estevão, teve início uma dura perseguição aos discípulos de Jesus, que começaram a dispersar-se. A consequência deste difícil momento dos primeiros discípulos é a difusão e o anúncio do Evangelho pelas regiões da Samaria e da Galileia. O texto dos Atos dos Apóstolos, que ouvíamos na primeira leitura, narra uma cena que é chave de leitura, quer para o discipulado, quer para o anúncio de Jesus Cristo. Dois homens encontram-se na estrada que atravessa o deserto de Jerusalém para Gaza. Um deles é o eunuco etíope, que regressava de Jerusalém marcado pelo desejo e pela busca de Deus. O outro é Filipe, que, orientado por um anjo, o incita a seguir por aquele caminho e a aproximar-se da carruagem do etíope. Filipe é descrito como um homem confiável, inteligente e cheio do Espírito Santo. Agora, como discípulo perseguido, coloca-se à escuta do homem que leu um texto do profeta Isaías. Este encontro não é uma coincidência. Poderíamos dizer sim
e falar até de uma deuscidência, porque é Deus quem torna possível este momento. Irmãos e irmãs, a sede de Deus destes dois homens desencadeia neles 3 movimentos. Acolhimento. Filipe não pergunta pelo historial do etíope, acolhe-o simplesmente, levanta-se e vai ao encontro. Proximidade. Não leva condições nem as impõe. Subiu para o carro e sentou-se junto dele. E o diálogo. Aproxima-se em atitude de escuta e pergunta: entendes porventura o que estás a ler? E a resposta: como é que eu posso entender sem ninguém me explicar? Certamente que muitas vezes nos perguntamos se estamos a corresponder à nossa vocação de batizados e se estamos focados no nosso agir de cristãos que nos impele a anunciar Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Este anúncio, irmãos e irmãs, também hoje não está isento de dificuldades. Porém, é essencial que nos recordemos que a ação é do Espírito Santo e nós somos simplesmente instrumentos da ação de Deus. O texto que acabamos de escutar lembra-nos que o anúncio do Evangelho não acontece só nos grandes momentos e acontecimentos. Não. A evangelização acontece em cada encontro e até, às vezes, nos desencontros da nossa vida, nas realidades mais simples e escondidas que pautam o nosso peregrinar de todos os dias. Que bom seria que em cada encontro e com cada pessoa que se cruza com a nossa vida pudéssemos acolher, tornarmos-nos próximos e escutá-los. As canseiras e cansaços do tempo corrido e apressado e, quiçá, tantas vezes estéreis, poderão ser de facto o grande obstáculo no anúncio do Evangelho. Corremos, sim, corremos para quê e para quem? Coloquemos o nosso olhar neste apóstolo Filipe e tornemo-nos os Filipes de hoje, para que, atentos à voz do Espírito, sejamos facilitadores da ação de Deus no nosso mundo. Irmãos e irmãs, no Evangelho o próprio Jesus refere que todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. São João, na primeira parte da leitura do Evangelho de hoje, foca-se na necessidade de ouvir e aprender. A escuta da palavra de Deus é essencial para realizar e descobrir o pão da Eucaristia. A celebração da Eucaristia e a liturgia da missa conduz-nos ao pão do altar através do pão da palavra. E hoje, certamente que nos recordamos naquele relato evangélico de Emaús que leva os viajantes a reconhecer o ressuscitado na partilha do pão, depois de lhes ter explicado as Escrituras. E hoje somos nós chamados a percorrer este mesmo itinerário espiritual. Não podemos contentar-nos em ouvir e entender as Escrituras, o que não é pouca coisa, mas precisamos de as aprender. Precisamos de ter a relação com ela, com a Palavra de Deus. Precisamos e necessitamos de a assimilar, de a saborear e de a reter no nosso coração e na nossa vida. Não se trata simplesmente de memorizá-la, trata-se de algo muito maior, dar-lhes vida em nós e a partir de nós. Jesus aprendeu com o Pai e é isso que Ele nos diz, para aprendermos com Ele. E esta aprendizagem permanece e permanente é o que nos leva de volta a Jesus, o pão da vida. Confiemo-nos a Maria, Mãe da Escuta, Senhora da Confiança e Mestra no Discipulado, para que ousemos à proximidade com a palavra do seu Filho.
O Senhor da vida e da história dá à humanidade peregrina no tempo a ajuda do Espírito para que possa descobrir o caminho do bem para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Invoquemos o Pai do céu com firme esperança, cantando. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos cardeais e leitores, para que estejam atentos à voz do Espírito e alegrem o povo santo de Deus com um Papa que o ilumine e guie com verdade o Evangelho, oremos. Pai nosso que estais no céu, ouvi-nos. Pela paz e unidade de todas as igrejas, pela benevolência de Deus para conosco e pela salvação das nossas almas, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por este santuário e por toda a Igreja Católica e Apostólica, de uma extremidade à outra da terra, para que neste ano santo se renove no encontro com Cristo vivo e irradie a esperança viva que habita, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que trabalham na Santa Igreja de Deus, pelos que lembram os pobres e aflitos, dos idosos, dos doentes e dos estrangeiros, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por aqueles que levam uma vida cristã na virgindade ou no matrimónio, pelos pais e mães de família e pelos seus filhos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que vivem longe dos seus lares, pelos que não têm casa nem trabalho, e pela libertação dos que estão presos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos fiéis cristãos abatidos ou em provação, pelo regresso dos que se afastaram e pelo repouso dos irmãos defuntos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos nossos irmãos aqui presentes, pelo que neste momento rezam conosco e por aqueles que nos pediram que se lembrássemos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Ouvi, ó Pai, a nossa oração, fazer que todo o homem vos conheça como o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, sai o eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti.
Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças da saúde e alcance os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação. Dar-vos graças, sempre em toda a parte, neste tempo de graça, reunis os vossos filhos numa só família, para que, iluminados pela palavra da vida, celebrem com alegria o mistério do vosso Filho morto e ressuscitado. Ele, salvação sempre invocada e sempre esperada, chama todos à sua mesa, cura as feridas da alma e do corpo, e dá alegria aos tristes. Por todos estes sinais da nossa benevolência, possamos renascer com fé viva e firme esperança. Fazei de nós mesmos uma oblação de amor aos irmãos, na esperança da vinda de Cristo Salvador. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai-vos toda a sabedoria dos vossos filhos, de modo que se convertam para nós, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, então, santificado, para voluntariamente sofrer a morte como o pão, dando graças à sua vida. Deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai tudo e comei,
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo José e todo o Colégio Episcopal e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai pelo mal, Senhor. Dai-nos a paz ao nosso dia, a atividade pela nossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, pela perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que sois com os vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dê-nos a paz. Não lhes aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe o grão e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz. Por
se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos sustentais com o mesmo pão e a mesma esperança, confirmai-nos na vossa graça, para que formemos em Cristo um só corpo e um só Espírito, e com ele ressuscitemos para a glória celeste. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, fazemos agora a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Seja todos uma continuação de uma santa peregrinação neste ano jubilar, que o Senhor, e também a dias de celebrarmos a peregrinação aniversária de maio, que Nossa Senhora nos abençoe, nos proteja, nos ajude a viver em igreja e como filhos. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força, e deem paz e o Senhor vos acompanhe.